Olá pessoal, obrigado por assistir a mais um vídeo do Professor Seco e hoje com a segunda parte das novidades daquela aba Plastic, o Product Design Extension, que apareceu, que está disponível desde janeiro desse ano, na grande atualização de janeiro do janeiro passado, tá? Antes de começar, antes de a gente falar dessas novidades, tá? Os recadinhos de sempre, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá o joinha, dá o não joinha, compartilhe os vídeos, compartilhar é muito legal para o canal vai crescer em relevância, essas coisas, tá? Ser divulgado para crescer, ter mais assinantes, mais inscritos, né? E também faça seus comentários com críticas, sugestões, pedidos de resolução de problemas, que a gente, na medida do possível, vai fazer isso com prazer, tá ok, pessoal? Então vamos lá para o vídeo. A primeira novidade que eu vou mostrar para vocês é o Let's, tá? No Product Design Extension, a gente tem a possibilidade de criar peças com estruturas, com treliças internas, né? Essas peças, né, elas são, por exemplo, esse pedal aqui, você precisa ter mais resistência nessa ponta aqui, na haste aqui você pode fazer uma estrutura treliçada que não vai ter problemas, né? E o pedal aqui propriamente dito, deixar ele um pouquinho mais liso, essas coisas, né? Essa peça aqui também você pode deixar sólido na parte das conexões, dos furos, né, parafusos, eixos, essas coisas, e o resto você pode também deixar treliçado, que não vai ter problema de resistência, tá? Essas peças aqui são principalmente criadas com impressão em metal, tá, pessoal? A gente vê aqui que a gente percebe nitidamente que são peças impressas em metal, né? É um tipo de que em plástico não faz tanto sentido, né? Porque o plástico a gente consegue trabalhar com infio, né? Agora, metal, né? A gente pode ter, não sei como que é a impressão em metal na prática, né? A gente sabe o funcionamento básico, mas eu já trabalhei com impressão em metal há muito tempo atrás, né? Numa empresa que eu trabalhava, que comprou uma impressora de sinterização a laser, né? Mas naquela época ainda a coisa estava muito diferente e eu não sei te dizer como que seria trabalhar desse jeito, tá, pessoal? Mas é assim, mas é isso, impressão em metal, seja em laser, sinterização, aqueles processos de fundição do metal, não sei explicar direitinho a parte do metal, tá, pessoal? Mas a gente vê que isso aqui é principalmente para peças em metal. Então, indo lá para o Fusion, a gente vai ver que a gente tem uma peça aqui que eu já preparei para a gente criar ela em estrutura de Let's, né? Então, como a gente trabalha com isso? A gente vai lá na aba Plastic, no Modify e Volumetric Let's, tá? E aí clicamos no corpo da peça. A gente vai ver que temos algumas opções aqui. Primeiro, o formato do Let's, né? Aqui a coisa fica um pouco confusa, né? Mas aqui a gente tem um tipo do formato aqui, que é o giroide, né? Isso aqui, em termos de resistência, esse formato giroide, né? Ele é um dos que oferece a maior resistência mecânica para se trabalhar com isso. A gente tem aqui o cross, né? Que seria uma treliça em cantos, em elementos na 90 graus, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente ver direitinho, ó, né? Então, opa, diminui demais aqui, vamos aumentar, né? Então, o cross, né, seria um treliçado aqui a 90 graus, né? Você tem linhas horizontais x, y e algumas linhas na vertical, né? Então, é uma treliça aqui cúbica, né? Que a gente poderia dizer assim, né? O cross forma aqui
elementos, poderia dizer que são elementos cúbicos, né? E tem aqui também um Schwarz-P, né? Que ele forma aqui uns elementos aqui que eles não chegam a ser esferas, né? Eles são meio que cubinhos arredondados, né? E quando você aumentar aqui o tamanho, né, o que vai acontecer? Eles vão crescer, vão encostar um no... Olha aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo aqui que ele forma aqui um tetraedro, qualquer coisa assim, meio arredondadinho, né? Aqui a gente consegue ver aqui, conforme ele cresce aqui, que a gente consegue ver o formato dele, né? Até encostar um no outro aqui, né? Então, esse Schwarz-P e o cross, né? Eles são mais visíveis, a gente consegue enxergar melhor como eles são formados. O giroide é um pouco mais complexo, então para a gente enxergar ele como ele é feito, a estrutura dele é um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos deixar aqui no giroide mesmo, e aí a gente vai fazer o que? A gente vai gerar essas regiões aqui solidificadas, né? Para dar a resistência ainda maior, né? Então, onde a gente vai? A gente vem aqui no offset. Olha, eu tenho um furo de 30 com raio de 30 aqui, então eu vou colocar aqui esse offset aqui como é raio, né? Eu vou colocar um raio aqui de 15 milímetros, ó, 15 milímetros, né? Então ele vai chegar até aqui a borda. Ele não vai fazer a coisa bonitinho, ele vai ficar meio enrugado aqui, mas é o que a gente precisa, o que a gente... Aqui nesse caso não é acabamento que a gente quer a peça nessa estrutura e pronto, né? Acabamento aqui, se você quiser acabamento aqui, não tem como, né? É uma estrutura treliçada, né? Então a gente vai clicar nas faces que a gente quer aplicar o offset. É um pouquinho carregado, né? Você vê que ele pensa um pouco. E damos aqui um OK. Olha, que a gente podia aumentar um pouquinho, mas vamos deixar assim mesmo, tá? Não vou aumentar aqui não, deixa assim mesmo, não tem problema nenhum, né? Então vamos deixar o raio... aqui ele pegou outras faces aqui, por algum motivo ele acabou pegando outra face. Então vamos dar 15 também, né? Então tab aqui para ele calcular, né? Então, ó, fechou aqui com 15 milímetros a parte, 15 milímetros de raio a parte sólida, tá? O que mais que a gente tem aqui? O Solidify, que é aquela que a gente dá aumenta aqui um pouco a espessura dos elementos, ou diminui, né? Ele, fechou bastante aqui, né? Vamos voltar aqui para um valor, ele está calculando, ó, fica quase 81, deixa quase maciço, 100 é maciço, né? Então, deixa aqui com 25, só para a gente visualizar bem a malha, né? 25 ficou pouco, mas tudo bem, vamos deixar assim. O intuito aqui é mostrar como funciona a coisa, né? Então dá o OK. Só que, pessoal, a gente não consegue utilizar esse modelo aqui diretamente. Se eu quiser criar, por exemplo, vir aqui no Utilities e dar um Make, tá? Eu não vou conseguir gerar um STL disso aqui, ó. Você vê que a gente, ó, dando preview aqui, ó, ele tá fazendo o STL, o mesh do STL, num modelo sólido, sem o Lattice, tá? Como é que a gente faz para imprimir isso aqui desse jeito, tá? A gente vai ter que vir aqui no corpo, ó. A gente vai ter que dar o botão direito aqui, vai vir aqui nesse item aqui, Volume Lattice Actions, tá? E vai ter que dar um Create Mesh. Vai ter que transformar isso aqui em sólido. Porque, olha, na verdade, isso aqui é só uma visualização do Lattice, tá? Eu posso desligar a visualização do Lattice e ver o meu corpo como ele é mesmo, né? Como ele foi modelado. Para eu ver as treliças, né? Eu tenho que dar um show lá para ela ficar visível. E agora eu tenho que vir aqui e dar um Create Mesh, tá? Vou deixar aqui nas opções padrão aqui, tá?
E aí ele vai fazer uma operação que é um pouquinho demorada também, né? Depende da minha máquina. A minha máquina já está ficando velhinha também, logo logo eu vou precisar trocar. Mas é um pouquinho demorado, né? Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, demorou bastante, tá? Então eu vou cortar o vídeo aqui. Eu cortei o vídeo aqui para não é, demorar muito, né? E a partir daqui, então, eu consigo exportar isso aqui ou com o Make, ou então com o Export aqui, né? E exportar isso aqui como um STL, tá? Ó, STL, tá? Olha, melhor, viu, pessoal? Uma coisa que a gente está trabalhando, tá trabalhando também em fazer a mudança. Começar a trabalhar, em vez de STL, a gente começar a trabalhar com 3MF. É um arquivo bem mais interessante para se trabalhar. Ele cria uma malha muito mais inteligente, mais informações, esse tipo de coisa. Então vamos salvar com 3DMF, com 3MF, né? Export. Show em Explorer. Cadê minha? Tá aqui, a minha pasta já está aberta aqui, né? Então meu 3MF está aqui, ó. Carregando o arquivo. E isso vai para o Cura, vai para qualquer outro software de fatiamento, tá, pessoal? Não todos os softwares de fatiamento modernos e que recebem atualizações, tá? Constantes, tá? Eles têm a possibilidade de abrir o 3MF, tá, ok? Bom, vamos para a segunda novidade, tá? Aqui a gente vai falar do Geometric Pattern, tá? Geometric Pattern é uma coisa bastante interessante, eu gostei bastante disso aqui, que é um jeito de você fazer patterns, tá? Não tão rígidos, com coisas assim tão amarradas, né? Com o retangular pattern, circular pattern ou pattern on patch. Você consegue variar, olha, como o próprio ícone mostra aqui, né? E o desenho ali do help, você consegue variar o tamanho dos elementos, tá? Então, olha só, para a gente fazer o Geometric Pattern, a gente vai clicar aqui, vai escolher a face que vai receber o Geometric Pattern, e aqui o tipo de elemento que a gente vai querer fazer. Olha, a gente vai querer fazer isso aqui com uma circunferência, tá? Ó, se a gente olhar de topo, a gente está vendo isso aqui. Se a gente olhar aqui de frente, ó, a gente vê a circunferência na metade da superfície que a gente escolheu, ok? Vamos ficar aqui no top. E aqui, ó, é que a gente define aquele lance de diminuir o tamanho dos elementos, né? Eu vou colocar primeiro o elemento do limite 2 aqui como 1, tá vendo? Ó, então ele está indo de 10 aqui não chegou a 1 porque ele tem aqui, não sei como é que ele calcula isso aqui, mas ele chegou aqui num elemento pequeno, tá? E aqui eu vou colocar o elemento maior com 12, né? Vamos deixar aqui no quadrado primeiro, né? Que é o quadrado, que é a primeira opção, né? E aqui eu vou colocar as distâncias da seguinte maneira, olha, eu vou querer que né, distância U seja 12 milímetros, aqui é mais ou menos como se fosse distância XY, tá? Mas quando a gente fala em superfícies em softwares 3D, né, a gente fala em UV também, né? Isso principalmente nos outros modeladores escultores, né, como o 3ds, o Blender, essas coisas, tá? E aqui também eu vou colocar 12 milímetros, tá? Ó, então veja, ele espalha um pouquinho, ó, aqui ficou bem um pequenininho aqui, ó, tá vendo? Aqui, esse aqui deve estar com 1 milímetro, aqui tem 12, e aqui a gente tem algumas opções de distribuição, né? A gente alinha na esquerda, alinhar no meio, alinhar do lado direito. Aqui não está fazendo tanta diferença, né? Mas eles também tem algumas. Aqui a gente já consegue enxergar melhor alguma coisa, né? Mas aqui a gente deixa no meio e meio e tudo bem, tá? O que é o spread, tá? Se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui -1, ó, isso aqui varia de -1, tá? A 1 positivo, tá? Se eu deixo aqui no 1 positivo, eu vou ter só o segundo
size aqui, ó, tudo com 1 milímetro. Se eu coloco no -1, eu só tenho o primeiro size, com 12 milímetros. Então, 12 aqui está com 12. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, menos 0,75, eu vou ter aqui uma coisa um pouco mais para o primeiro tamanho e menos para o segundo tamanho. Ao contrário do que se eu fizer aqui, ó, eu vou pegar aqui agora, tirar o negativo, né? Então eu vou ter aqui um de 12 aqui inicial e ele vai diminuindo muito mais, né? Muito mais rápido aqui, né? Opa, o que eu fiz aqui? Aqui tem 12, né? Eu arrastei lá sem querer, né? Então vai começar com 12 e vai diminuir muito mais depressa aqui lá pro 1 milímetro, tá? E quanto mais próximo do zero, né? Mais distribuído a coisa fica entre os tamanhos, né? Então padrão aqui para deixar equilibrado é o 0 e a gente chega nessa distribuição, tá? E aí eu vou ter distribuição triangular, né? Aí talvez eu precise trabalhar um pouquinho com isso aqui para ficar melhor, ó, tá vendo? Aí ele vai ter uma distribuição um pouquinho melhor. Eu vou ter aqui o padrão em hexágono, né? Eu tenho aqui as distâncias, eu tenho aqui várias coisas aqui que eu posso trabalhar e chegar aqui no padrão que eu quero, tá? Tenho aqui o circular, né? Vamos colocar aqui 0 para ver como é que fica, né? Eu posso colocar aqui um 12 milímetros aqui também. Esse aqui é a radial distância, aqui ó, distância na radial. E esse aqui provavelmente é a distância de 12 milímetros na linha, tá? E olha, aí tem um negócio, o retângulo, o circular, né? Ele faz uma coisa aqui um pouco parecida com o triangular, mas não fica assim tão legal quanto o circular, né? O circular fica um pouquinho mais distribuído, né? Um pouquinho diferente aqui. Só que o circular, ó, quando você está trabalhando com uma superfície retangular ou quadrada, ele não consegue chegar aqui na ponta. Eu vou mostrar um jeito, um truquezinho para a gente fazer isso, para chegar aqui nessa ponta aqui, legal. Ó, alguns aqui, deixa eu pegar aqui uma distância aqui, radial distância, vamos tentar, se eu colocar 10 aqui, ó, tá vendo? Se eu mudo para 10 aqui, ó, tá certo que ele tá pegando aqui, mas eu tenho alguns elementos aqui que pegam na borda, né? Se eu não quero esses que pegam na borda, ó, clear perimeter, né? Então ele só vai fazer o que está totalmente dentro da face. Então aqui 12, né? E beleza, tá? Agora, olha só, olhando de frente aqui, a gente tem essa distribuição aqui das esferinhas, né? A gente fez aqui com elementos de esfera, né? Aqui a gente pode fazer elementos cilíndricos, tá? E olha só, detalhe, né? Mesmo elementos cilíndricos, ele está metade para cima, metade para baixo, né? Elementos quadrados, né? O elemento quadrado aqui, no caso, deixa eu ver, não tem, eu vou fazer um exemplo de elemento quadrado depois, né? Depois a gente vê direitinho, né? E aqui a gente pode definir um elemento customizado, tá? Mas vamos deixar aqui assim, desse jeito, vamos deixar aqui com a esfera, por enquanto. Ó, a esfera está aqui, né? Ele está fazendo desse jeito. E aqui embaixo, olha, ele tem a operação de new body. A gente tem a operação de cut, então ele vai cortar as esferinhas ali do nosso corpo aqui, né? Ou fazer o join. Vamos deixar aqui no cut, né? Para ele cortar. E dar o ok. Ó, então ele cortou aqui as esferas. Só que isso aqui tem um problema, né? Ele não vaza lá embaixo. A gente tem que trabalhar com alguma coisa assim que permita a vazar lá para o outro lado. Então vamos fazer o seguinte primeiro, olha. Primeiro deixa eu mostrar aqui, se eu quero fazer um circular numa face quadrada. Olha, eu vou fechar esse cara aqui, vou ligar esse corpo circular. Opa, cara, cancel. Eu vou dar um suppress aqui, desculpa, ó. Suppress feature, tá? Ela continua existindo, mas está totalmente desativada. E vou ligar aqui o corpo 2, tá? Então, ó, eu vou criar aqui de novo o pattern, só que agora eu vou pegar a superfície eu vou pegar a superfície. Isso aqui é uma superfície circular, né, que eu criei aqui na aba Surface,
tá? Então eu estou pegando essa superfície circular, vamos olhar aqui de cima para ver o que está acontecendo, né? Então vamos colocar aqui 12 e 12 aqui, né? Para a gente ter uma distribuição melhor, né? Olha só, 12 aqui, vamos colocar 12,5. Ele chega mais próximo ali da borda, né? Vamos colocar aqui 13. Legal. Deixa aqui como 13, né? 12 aqui nessa distância, né? E olha só, ele preencheu mais aqui o quadrado. Lógico que essa opção aqui do Clear Perimeter, né? O Clear Perimeter vai valer para a borda da superfície e não aqui do quadrado. Aqui, se a gente fizer o quadrado desse jeito, ele vai cortar aqui, ele vai criar esses elementos aqui do mesmo jeito, tá? Só que se eu der o cut aqui, ó, ele vai cortar a superfície que eu escolhi, ó. Ele cortou a superfície, a face da superfície, né? E eu queria o contrário, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui desse jeito, então? Eu tenho que dar um Edit Feature, né? Eu tenho que criar aqui como New Body, né? E aí eu vou ter que usar o Combine para Solid. Eu venho aqui no Combine, né? Eu falo que eu quero fazer um Cut, né? O corpo que eu quero cortar aqui, né? E os Target Bodies vão ser, e os Two Bodies, né? Vão ser esses carinhas aqui, que eu seleciono desse jeito. Ou posso vir aqui com o Shift e selecionar todo mundo lá. Opa, faltou um pedacinho aqui do topo das maiores, né? Então eu vou pegar, eu vou abrir mais aqui a caixa de seleção, ó. Agora pegou todo mundo. Então você dá o OK, né? E aí ele corta o quadrado, tá? Então vamos dar uma, suprimir essas daqui também e vamos ver como que a gente trabalha para a gente cortar isso aqui, fazer vazado, né? E com uma outra forma, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui no próprio plano de sketch aqui, ó. Vou pegar lá embaixo, ó, seguro um pouquinho, faço XY e vou fazer aqui uma forma. Deixa eu fazer uma forma. Eu fiz a forma normal, mas vamos fazer uma forma irregular aqui, ó. Eu vou fazer uma forma desse jeito aqui, ó. Uma forma, um pentágono aqui bem irregular, tá? Vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou extrudar esse cara, tá? Com Symmetric, tá? Depois eu vou estudar um jeito melhor de fazer isso. Mas por enquanto, ó, eu vou fazer um Symmetric assim, ó. Grandão, ó, 100 milímetros, tá? 100 milímetros de cada lado, tá? E OK, vou deixar ele aqui, tá? Aí eu vou fazer o plástico aqui. Depois de criado esse corpo aqui, ó, a gente tem que criar ele como um novo corpo, tá? Eu tinha esquecido eu tinha feito aqui a extrusão, né? Edit Feature, e não sei porque ele ficou como um novo corpo, ainda bem, ele tem que ser New Body mesmo, ele tem que ser um corpo separado, tá? E aí, uma vez ele criado, a gente vai dar aqui o Geometric Pattern, né? A face vai ser essa aqui de novo, tá? E aí eu vou escolher o Custom, tá? Eu vou selecionar esse corpo aqui, tá? E aí, ó, vamos colocar aqui de cima. Aqui, inclusive, quando eu trabalho com Custom, né? Eu posso ter até um giro aqui do corpo, né? Aqui, vamos tentar o quadrado primeiro para ver o que acontece. Olha, eu estou aqui com um tamanho, ó, de 200 por 200. Eu não sei porque ele pega, eu preciso estudar um pouquinho melhor isso aqui, mas ele pega o tamanho da extrusão. E o side e o 2 aqui, a gente colocou 10 vezes a menos, então vamos colocar aqui 20, tá? Então o que vai acontecer, ó? Olhando aqui de frente, né? Eu vou ter aqui esse corpinho menor aqui, vai estar um pouquinho para cima da peça aqui, para baixo da peça. Então é o suficiente para a gente cortar ali, né? Então, olha, olhando de cima, né? Eu vou ter o corpo, o elemento com um pouquinho de giro, né? Vou ter esse tipo de distribuição. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais aqui, 12 e 12 aqui, né? Olha só que legal, ficou aqui essa distribuição. Vamos deixar no quadrado mesmo, né? Ou vamos dar uma olhada aqui no triângulo.
no hexágono, vamos fazer o círculo, ou então, faltou o radial, ó. A gente tem aqui uma distribuição radial também, só que aqui a gente tem que aumentar um pouquinho. Vamos deixar no quadrado mesmo, né? E agora a gente pode dar um cut, ó, ok? E aí sim, ele cortou a peça com a reprodução desse body aqui, que a gente pode desligar, ou então até mesmo agora a gente pode dar um remove, que a gente não precisa dele. Não pode ser o delete, tá, pessoal? Se você der aqui o delete, olha, ele vai desfazer o pattern, tá? Então tem que ser o remove. Ok? Então foi isso, pessoal. Esse foi a segunda parte do plástico. A gente vai ver algumas outras funcionalidades mais para frente de outras coisas, tá? Tem algumas outras novidades que vieram de janeiro para cá, né? Mas ainda não deu para fazer o vídeo, tá? Então é isso aí, pessoal. Aqueles recados que foram dados no começo. Se inscrever, curtir, compartilhar, fazer comentários. Isso ajuda bastante a gente crescer e ter cada vez mais vídeos, tá, pessoal? Então é isso daí. Não se esqueça dos cursos do... Sempre erro aqui, né? Não se esqueçam do curso do Professor Seco. E até o próximo vídeo. Obrigado.